Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 8 de setembro. O Ibovespa terminou o dia com alta de 0,57%, sem alterar muito o que eu havia comentado na última videoanálise semanal. O Ibov, no meu entender, segue apresentando um movimento fraco de subida, e dentro desse movimento fraco de subida que não consegue romper a máxima do topo anterior de 47.900 a 48 mil pontos, considerando também a tendência de baixa de médio prazo do gráfico semanal, o caminho mais provável seria iniciar um movimento de baixa aqui no gráfico diário. Para que isso aconteça, a primeira sinalização mais relevante que confirmaria ainda mais essa chance seria um fechamento no G60, saindo aqui desse triângulo simétrico para baixo, um fechamento para baixo dos 46.496, mínima do pregão de hoje, mais relevante ainda se for abaixo da mínima da sexta-feira, fundo aqui no G60, que é de 46.320 pontos. Nova mínima na hora seguinte após esse fechamento para baixo seria uma confirmação extra de movimentação para baixo aqui no gráfico diário, também no G60, caminhando para uma região de 45.278 pontos. Para anular essa expectativa que eu estou mencionando, Ibov precisaria romper a máxima da semana passada, 45.532 pontos. PETR4 no pregão de hoje terminou com alta de 1,53%, candle de indefinição, sem conseguir deslanchar para cima, está travada aqui, e dentro da tendência de prazo maior, médio prazo e essa dificuldade de subir, vai aumentando a chance de escorregar para fechar esse gap em 8,13. Fato este que abre a possibilidade de se trabalhar na venda na perda da mínima do pregão de hoje, 8,58 ou mesmo de 8,51, buscando aqui como objetivo, um dos pontos de objetivo, essa região do gap em R$ 8,13. Abre a possibilidade de se trabalhar na compra, principalmente para day trade, se gerar a sinalização que ela não conseguiu fazer no pregão de hoje e foi que eu comentei na última videoanálise. Fechar acima de 8,76 aqui no G60 com nova máxima na hora seguinte. Vale 5, alta de 4,28%, não conseguiu se manter aqui dentro do movimento de baixa, na realidade foi continuidade ao movimento de subida com essa forte alta, mas ficando muito em cima das resistências, não só os 15,40, que é a máxima da semana passada, que já bateu no pregão de hoje, mas também 15,74 e 16,05. Para mim não dá muito para encaixar uma relação risco-ganho satisfatória aqui para entrar comprando Vale em termos de swing trade. Eu ficaria mais para a ponta vendedora se ela perder a mínima do pregão de hoje, R$ 15,05. Lame 4, posição de compra encerrada, depois que ela tentou aqui subir, superando a máxima do pregão passado e foi perdendo força ao longo do pregão. Optei por uma saída nesse papel com a perda de 1,22%, na hora que ela fez aqui no gráfico de 10 minutos esse pivô de baixa, esse aqui é o pregão de hoje, abriu aqui com esse gap, fez esse pivô de baixo, movimento forte, aí deu essa pequena parada e perdeu essa mínima, foi, vamos dizer assim, a gota d'água para mim para a saída da posição comprada em Lame 4. Enfim, perda de 1,22% e no capital total uma redução de 0,18%. Na PECAR 4 eu cheguei a recomendar compra no pregão de hoje, se ela conseguisse romper os R$ 63,20, uma entrada em 63,21. Ela rompeu, foi lá em cima, fechou a primeira hora de pregão com alta de 2,11%, acionamos a entrada nesse papel quando ela recuou, só que também não conseguiu se manter aqui, gerar um movimento de subida. Para mim ela tinha iniciado um movimento de subida, mas não concretizou esse movimento de subida, na realidade ela deu continuidade a um único movimento de baixa durante todo o pregão. Na hora que ela perdeu a mínima do fundo que ela montou aqui, optei por sair dessa posição com perda de 1,66% e no capital total menos 0,24%. Seguimos aqui YouTube 4. Dentro do que eu acabei de apresentar em cima do Ibovespa, a probabilidade maior de iniciar um movimento de baixa, aqui também na YouTube está algo parecido aqui. Tendência indefinida no gráfico diário, perda da mínima do pregão de hoje abre a chance de iniciar um movimento de baixa, depois desse movimento de subida mais fraco, sem conseguir aqui devolver o que havia caído nesse movimento de baixa. E a favor na tendência de baixa de médio prazo, perdeu aí 26,61, abre a possibilidade de venda na YouTube 4 na expectativa de iniciar um movimento de queda rumo ao suporte aqui dos R$ 25,76. Outros ativos que eu já cheguei até a comentar no pregão passado, MRV3, na verdade na última videoanálise, MRV3, BRML3 e até mesmo a CPLA6 não cheguei a comentar, mas são ativos que estão numa formação parecida, sem conseguir deslanchar para cima ainda dentro de uma tendência de baixa pelo gráfico semanal. CCRO3, ativo que foi destaque no pregão de hoje, uma queda de 6,76%, perdeu ali os fundos ascendentes,
queda acentuada. Para quem opera em rompimento, uma possibilidade de entrada seria nessa perda dessa mínima, a outra pela rompimento com candle de força, vende na perda da mínima desse candle, com stop acima da máxima desse candle e projeta o tamanho do stop para baixo do seu preço de entrada como objetivo. A outra alternativa é recuo do preço desse papel nos próximos pregões, ficaria atento mais para venda e até mesmo um chamado pullback, um retorno do preço para o suporte que foi perdido na faixa dos R$ 13,48. E por último aqui Sula 11, falando ainda na ponta compradora, ativo que está em tendência de alta, principalmente médio prazo, aqui tentando retomar essa tendência de alta se romper os R$ 17,87, proporcionou um fundo ascendente no pregão de hoje. Uma possibilidade de entrada seria nesse rompimento 17,87, ponto negativo é que é uma zona importante de resistência, mas o fato principal, outra alternativa seria de fundo no G60, essa seria outra alternativa. Uma compra na superação desse patamar aqui, um dos pontos de stop seria logo abaixo do fundo que seria formado aqui no G60. Enfim, se quebrasse, depois de tentar romper resistência e voltasse para baixo, quebrando a sequência de fundos ascendentes no G60, aí seria uma possibilidade de antecipar um stop aí na Sula 11, ou seja, de trabalhar com stop curto nesse papel. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e até a nossa próxima videoanálise.